Olá, a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical, a Escola Bíblica Unificada do Ministério Pentecostal Fé em Ação. Esta, mais uma vez, sendo feita online. Seja bem-vindo, fique conosco. Hoje está conosco também o pastor Gleison, da ICP Brasília. Nós estamos gravando esta escola bíblica junto para ser apresentado tanto no canal da ICP Itaquera quanto da ICP em São Sebastião. Pastor Gleison, seja bem-vindo. A graça do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui hoje para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor ao coração de cada um. E venhamos estar juntos dentro de casa, com a nossa família, para falar da palavra do Senhor aí nesse domingo de manhã, amém? Então nós vamos já começar a partir de agora a meditar na palavra do Senhor e nós vamos aqui passando os slides então para que vocês possam estar acompanhando. Então nós temos hoje a nossa escola bíblica, o nosso tema é mais preciosa que o ouro. E eu gostaria que o pastor Gleison começasse a falando o que é então que nós podemos pensar como cristãos que seja mais valioso do que o ouro. Muito bem. Mais preciosa que o ouro. Um estudo feito aí pelo pastor presidente, pastor Valmir Alencar. Irmãos, mais preciosa do que o ouro, conforme a referência de 1 Pedro 1,7, é a nossa fé, que também é provada. E a palavra de Deus também diz lá em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento. Então, assim, para nós termos algo consolidado, para termos alguma certeza, para termos algo tão valioso quanto o ouro, nós precisamos ter fé. Eu espero que isso faça sentido para vocês, que vocês realmente invistam na fé de vocês, porque a nossa fé, assim como o ouro, é provada e é a coisa mais valiosa que temos, porque é isso que nos ajudará e nos manterá firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre preciosidade, a gente vê que hoje em dia muitas pessoas têm procurado a riqueza, têm procurado é, fama, têm procurado relacionamentos, diversos tipos de amizade. E qual é o grande problema em tudo isso? O grande problema em tudo isso é que agora, no momento em que nós estamos gravando esta escola bíblica dominical, o mundo inteiro está escondido, né, em suas casas, em seus lares, cada um em suas casas, em seus apartamentos ou quartos de hotéis onde moram, e não podem usufruir da sua riqueza, não podem usufruir dos seus bens materiais, não podem usufruir da sua beleza física, estética, que muitos idolatram. E aí, do que adiantou tudo isso? Então, as pessoas sempre souberam que tudo isso ficaria para trás um dia na morte. Mas agora nós estamos descobrindo de um jeito difícil que estas coisas, mesmo em vida, elas não são a solução que nós procuramos muitas vezes, né? E esse momento de pandemia tem provado exatamente isso, que todas estas coisas ficaram para trás. Então, o que sobra nesse momento? O que sobra nesse momento é a fé, que precisa prevalecer e que precisa, portanto, ser vivida todos os dias intensamente. Então, nesse instante, eu quero orar juntamente com vocês, juntamente com o pastor Gleison, pedindo que o Senhor nos instrua, através deste estudo bíblico, a termos mais fé e como usar essa fé também, tanto nos momentos felizes, momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que a Tua misericórdia, Pai, que a Tua graça, meu Deus, seja com Nós cada um, Pai, que vamos assiste, ó Deus, a este estudo o tempo bíblico, que acompanha do a Tua Espírito Santo. palavra. Que o poder do Teu Espírito Santo seja conosco, meu Pai, para nos instruir em justiça e para nos ensinar a cada dia. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, é com você. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouco o que diz o nosso estudo bíblico. Como eu disse anteriormente, a fé é o fundamento para nós termos um relacionamento com Deus. E aqui o apóstolo Pedro ele vai dizer: olha, a fé de vocês
precisa ser algo muito mais precioso do que o bem mais precioso dessa vida, porque a fé de vocês é que vai sustentá-los até a volta de Jesus. O versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o nosso estudo ele nos convida a refletir. Por que, que eu devo ser provado? Por que eu tenho que passar por coisas difíceis nessa vida? Por que eu tenho que passar por dificuldades? Aqui o texto bíblico nos revela que a nossa fé ela é provada com o objetivo de que dê algum resultado, de que ao sermos provados, ao passarmos por um momento difícil, nós verdadeiramente vamos revelar a glória de Deus. Então haverá um resultado nisso, e esse resultado aqui descreve que precisa ser em louvor, em honra e em glória. Isso tudo na revelação de Jesus Cristo. Então a verdade, meus irmãos, é que hoje nós precisamos refletir nessa manhã sobre em que nossa fé verdadeiramente está firmada. E se a nossa fé tem resultado nisso, em obras, em ações que revelem o poder de Deus, que verdadeiramente estejam glorificando, louvando o nome do Senhor Jesus, porque breve ele voltará e o que teremos a apresentar. Por isso que aqui o apóstolo Pedro diz: vocês precisam ter uma fé tão valiosa quanto o ouro. Então, irmãos, nós ganhamos com tudo isso. O estudo também diz, primeiro, a vitória. Então, se você quer ser vencedor e ir para o céu, você precisa ter fé. Então, diz, se você tiver uma fé provada, você já é vitorioso. Isso deveria ser suficiente para nós. Mas ainda mais, a fé, ela nos acrescenta, quando ela é provada, ela nos acrescenta perseverança, continuidade. Nós continuamos, e então, se nós permanecemos até o fim, o Senhor nos promete uma grande vitória que a gente vai conhecer aí no Muito decorrer bem. do estudo. Então, 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre fé preciosa, nós estamos falando que os objetos materiais, eles passam pelo fogo e ali eles são provados, né? Quando hoje em dia essa realidade com o fogo, a prata, como que se testa a prata, como que se testa o ouro, é uma realidade distante de nós, né? Nós estamos acostumados, quando nós precisamos, por exemplo, de uma aliança de casamento, a gente vai até a loja e compra, né? O vendedor passa lá algumas características, mas muitas vezes nem ele mesmo sabe. Mas quando Pedro escreve este versículo, ali as pessoas elas tinham uma clareza muito grande, porque o ourives, a pessoa que trabalhava com esses materiais, convivia ali com eles. E eles sabiam, portanto, que a maneira, né, de lidar com o ouro e com os demais metais também, a gente sabe disso, é através do fogo. Mas a fé, ela precisa ser muito mais resistente do que o fogo. Se a gente tem se o ouro ele é provado porque ele derrete em um determinado nível de temperatura, a nossa fé ela precisa resistir a qualquer tipo de temperatura deste mundo e até que chegue o momento de sermos realmente levados para a eternidade. Então, no nosso próximo slide, ele vai falar sobre esse versículo que o pastor já citou aqui agora há pouco, sobre a importância de que esta fé, né, não só é o firme fundamento, mas que ela também, ao ser provada, ela produz louvor, honra e glória. E aí eu quero, então, citar alguns nomes aqui de pessoas que viveram em uma época de muita provação, de muita dificuldade. E aí a gente tem os apóstolos, né? Como a fé dos apóstolos foi provada. E a gente trouxe aqui uma lista deles para você pensar nessa lista no quê? Na morte.
No momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas estão apavoradas, porque elas acham que vão morrer. E provavelmente vão mesmo. Só que não necessariamente por este vírus. Elas podem morrer ainda durante essa pandemia, qualquer um, né, pode morrer ainda durante essa pandemia e não ser por contaminação do vírus. A imprensa, os meios de comunicação estão produzindo números absurdos a respeito disso. Mas eles não estão falando quantas pessoas estão morrendo de acidentes, quantas pessoas estão sendo hospitalizadas por outros males também, e assim por diante. Então é um momento em que as pessoas refletem muito, que as pessoas têm receio, têm medo, né? Que é o momento da morte. E os apóstolos foram provados a vida inteira em diversas coisas, tanto os apóstolos como os demais cristãos da época deles. Então eu quero apresentar para vocês aqui alguns nomes desses apóstolos e desses irmãos contemporâneos dos apóstolos que ali foram provados ao longo da vida e na hora da morte mais ainda. E o primeiro deles é André. André foi um dos primeiros discípulos. Quando a gente lê o Evangelho de João, André ele é chamado por Jesus dentre os primeiros discípulos. E o que a gente vai apresentar aqui é baseado tudo, irmãos, na tradição, mas também em livros que foram escritos por pessoas também daquela época, alguns pelos apóstolos, como o livro de Atos, e outros por pessoas daquela época, como por exemplo Eusébio de Cesareia, que era um escritor exímio e que produziu muito conteúdo, alguns a gente tem acesso até hoje. Então o André, segundo esses livros e materiais de pesquisa que se tem, ele foi martirizado numa cruz em formato de X na Grécia, durante o reinado do imperador Trajano, que foi um dos maiores perseguidores da história da igreja no começo dos primeiros séculos. Um outro exemplo que a gente tem aí é o de Bartolomeu. O que a gente sabe sobre ele é que ele foi martirizado e que alguns sacerdotes teriam decapitado, ou seja, separado a cabeça dele do seu corpo. Eram tudo formas cruéis de se martirizar as pessoas, porque isso apavorava, isso deixava a comunidade aterrorizada. Então eles pegavam esses líderes e matavam com essa forma cruel para que esses líderes servissem de exemplos, né? Graças a Deus que a igreja não se deixava abater por isso, ficava triste, obviamente, mas continuava fiel ao Senhor, e isso acabava produzindo grandes resultados, porque as pessoas viam essa fé e diziam, não, a fé desse homem, a fé dessa mulher é uma fé muito grande, eu quero essa fé para mim também. E acabava então se convertendo à fé cristã para a glória de Jesus. Um outro exemplo que nós temos aí é Felipe. Felipe também, a tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E já era idoso na época, já era considerado um ancião. Temos também o caso de Judas, não Judas Iscariotes. Muitas vezes você confunde, porque há o Judas Iscariotes, que foi o traidor, e tem o outro Judas, que permaneceu fiel e que foi quem escreveu a Epístola de Judas, que está lá no finalzinho do Novo Testamento. Judas, ele consta que ele foi morto a golpes de machado porque se recusou a adorar a deusa Diana. Diana, ela era deusa dos Efésios e era uma idolatria muito grande. O apóstolo Paulo também enfrentou problemas por causa dela, no caso do apóstolo Paulo, porque ele pregava contra a idolatria e as pessoas se convertiam e deixavam de comprar os ídolos feitos naquela cidade em idolatria a Diana. E aí acabava caindo a renda dos idólatras, dos produtores de ídolos, né? E por isso se revoltaram contra ele. E consta que Judas também teria sido assassinado por alguns sacerdotes que idolatravam Diana. Considerando o que a gente lê no livro de Atos sobre o ocorrido com o apóstolo Paulo,
dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu a Judas. O caso de João, o único apóstolo que se tem testemunho de que teria morrido de causa natural, morreu na ilha de Patmos, já em idade avançada, mas a gente sabe, aliás, consta que ele morreu em Éfeso, mas quando escreveu o Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, e ali a gente sabe que era uma ilha para a escravidão. E o resultado qual que era? Você levava a pessoa para ali e eles viviam em condições extremamente precárias e em regime escravo e até a morte. Aliás, a expectativa de vida deles na época era muito pequena. Nós temos ainda o caso de Tiago, filho de Zebedeu, foi também um dos primeiros convocados pelo Senhor Jesus Cristo. E Tiago foi decapitado por ordem do rei Herodes, Herodes Agripa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, nos narra essa história sobre quando Herodes ficou feliz, porque mandou decapitar o Tiago. Diz, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias asmos. Então Herodes, para obter mérito popular, ele acabou perseguindo os líderes da igreja, e um deles foi Tiago, filho de Zebedeu. O outro Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele foi apedrejado porque se recusou a entregar outros cristãos. Era uma coisa também muito comum. Quando se pegava um cristão membro da igreja, que não tinha grande visibilidade, ele era torturado para entregar os líderes. E quando se prendia os líderes, ele era torturado para que ele entregasse as ovelhas, e ele era massacrado diante dessas ovelhas para desencorajar a conversão, o que não aconteceu, como eu já citei. Claro que sempre tem aquele que apostata da fé, que em momentos desse desiste realmente, às vezes se tornando até traidores, né? Mas os verdadeiros crentes passavam pelo fogo, resistindo até a morte, se necessária, como no caso aqui de decapitação, de ser crucificado, mas permaneciam fiéis. Seguindo então a lista interminável, nós temos o caso de Tomé. Tomé, a gente sabe pouco sobre ele, mas consta também na tradição que foi martirizado na Índia. A maior parte dos escritos que se tem sobre a vida desse apóstolo, nós sabemos, o que é mais certo é que o ministério dele foi exercido naquela região da Índia e, consequentemente, também foi martirizado. Até hoje, a Índia é uma grande perseguidora dos cristãos e o próprio governo promove essa perseguição com leis ímpias, com leis injustas. Temos o caso de Pedro, e Pedro, já velho, né, foi martirizado, e esse é o que mais se fala sobre a crucificação dele, não narrada na Bíblia, mas que foi crucificado de cabeça para baixo também, e dizem que foi ele mesmo que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um outro Simão, que já também morreu bem velho, foi martirizado durante o Império de Trajano, e Matias, que a gente também sabe que foi eleito depois que o Judas Iscariotes morreu. Matias foi eleito para substituí-lo. Ele foi martirizado na região do Mar Negro. Então, essas informações, elas são passadas com base em escritos da antiguidade de homens, irmãos, irmãs, homens, né, que escreveram naquela época e que deixaram esse legado sobre o testemunho dessas pessoas. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Que foram pessoas que enfrentaram as adversidades
e pagaram com suas próprias vidas o preço dessa coragem, mas não negaram a sua fé, e são exemplos de encorajamento para nós também nos dias de hoje, não é, pastor? E não somente os apóstolos, que são mais comentados, que ao irem cumprir o id de Jesus, sofreram muita perseguição, mas também os primeiros irmãos da fé. Os irmãos lá do primeiro e segundo século da humanidade, na galeria de Hebreus capítulo 11, é muito conhecido quando a gente fala dos heróis da fé. Vamos lembrar lá da vida de Abel, da vida de Enoque, de Noé, de Abraão, dos primeiros, né, que foram homens de fé e que fizeram a diferença. Só que às vezes a gente não lê muito o final do capítulo, talvez por ser um pouco extenso, mas a palavra de Deus vai dizer que esses primeiros homens, lá no início, também tiveram a sua fé provada. E não foram provas fáceis. A palavra de Deus vai dizer aqui em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32, o que eu vou ler aqui na minha Bíblia. E você pode acompanhar a sua também. Eu vou ler poucos versículos, do 32 ao 34. Diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então aqui a palavra de Deus vai dizer que os primeiros homens, lá no início, eles também passaram por muita perseguição. Eles também tiveram a sua fé provada. Mas ainda antes de ter conhecido o Messias, eles já criam verdadeiramente que valeria a pena todo esforço e continuar permanecendo, sendo fiel ao Senhor nosso Deus e mantendo a sua fé no único Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, não foram coisas fáceis que os nossos irmãos passaram aí em toda a Bíblia. A fé deles sempre foi provada. Porque a prova da nossa fé não significa que nós estamos em pecado ou que Deus não está do nosso lado. A nossa fidelidade ante Deus não nos garante uma vida tranquila e de paz. No mundo tereis guerra, sofrereis aflições. Isso foi o próprio Cristo que diz. Mas a gente deveria ter bom ânimo porque nós poderíamos esperar nele, confiar nele, no sacrifício que ele faria. Por isso que ele afirmou: Eu venci o mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter realmente uma fé provada, né, conforme diz no texto de 1 Pedro, que estamos estudando hoje, para que assim a gente venha resistir na hora da tentação. O Senhor, ele nos dá, o Senhor nosso Deus, Pai, ele nos dá a graça, que é o escape, é o favor por meio do sacrifício de Jesus para resistirmos na hora da provação. Mas nem sempre vamos ser livrados na hora do perigo. Aqui no versículo 34, perdão, ele diz assim, ó, alguns apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Alguns até que foram livres disso. Mas o versículo 37 aí do capítulo 11 de Hebreus diz: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Então a verdade é que alguns se livraram de alguns males, mas outros não. Então, independentemente da nossa fé estar sendo provada ou da aflição vir, nós precisamos estar com a nossa fé firmada. Ela que vai ser verdadeiramente nosso firme fundamento, principalmente em tempos difíceis. Então temos aí vários exemplos na Bíblia de homens que foram verdadeiramente fiéis a Deus, independentemente de qualquer circunstância. Então, passando aqui ao nosso próximo tópico, nós temos algumas coisas importantes sobre essa pergunta. Por que Deus permite uma prova tão dura da nossa fé? Vamos ver então o que diz a Bíblia. Começar por Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim no verso 9: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo:
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o que nós vemos aqui, queridos, é como isso parece estar escrito de propósito para trazer sofrimento de propósito. Mas essa não é uma verdade. Quando você analisa a palavra de Deus como ela realmente é, o que nós vemos é que há uma opressão desmedida pelo mundo e por Satanás para causar dor, para causar sofrimento, para causar destruição na vida das pessoas. O ladrão que vem roubar, matar e destruir. No entanto, há um consolo a respeito disso, porque tudo isso é consequência do quê? É consequência do pecado. Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos, a partir do momento que se analisa a doutrina do pecado do ser humano, é que isso tudo é o que nós merecemos, por desobediência a Deus, por termos nos afastado de Deus. Mas, pastor, o senhor disse que havia um consolo. Qual é o consolo? A palavra que o Senhor diz aqui no versículo 11 é que foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Aqui é uma revelação que o apóstolo João tem quando está no céu, e ali ele vê as almas que passaram por todas estas tribulações aqui na terra. Permitidos por Deus? Sim, permitidos por Deus. Mas há um consolo para estas almas. E qual é o consolo? Elas vão entrar no repouso de Deus e por toda a eternidade elas irão receber galardões e viver um tempo glorioso que as tribulações desse mundo não podem jamais ser comparadas com a tanta glória e com um lugar tão extraordinário como este que nós estaremos no céu. Então, o sofrimento humano, ele é consequência do pecado. Mas eu não posso viver, por isso eu não posso viver reclamando, né? Ah, porque eu passo por isso, eu passo por aquilo. Na verdade, isso é consequência das nossas escolhas, dos nossos erros que nós já tivemos. Agora, o mundo nos persegue, o inferno nos persegue, por quê? Porque nós nos arrependemos daqueles pecados e nos voltamos para Deus. E o que Satanás quer? Satanás quer que você continue pecando e continue se dirigindo em direção ao inferno. Por isso ele causa essa dor e esse sofrimento. Então ela precisa gerar em você esperança. Não, essa dor é para que eu blasfeme contra Deus, que eu me volte contra Ele para ir para o inferno. Eu não vou fazer companhia para Satanás no inferno. Eu vou servir a Deus e vou descansar na eternidade com Deus. Então, olhando ao slide, nós temos a recompensa está na glória celestial. E é para quem? Para homens e mulheres que abriram mão de suas vidas aqui na terra. Então, tudo isso pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós passamos por provas duras da nossa fé aqui na terra, mas elas são consequências já do pecado. Nós não merecíamos a eternidade. E o bônus, o presente que nós temos é que nós vamos para a eternidade. Não pode ser confundido, vale a pena dizer aqui, porque às vezes o irmão é novo na fé, ou você que nem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, a gente ouve expressões como, eu estou pagando os meus pecados. Não está, não. Consequência do pecado mas o preço mesmo de perdoar pecados, quem pagou foi o Senhor Jesus Cristo. De graça, para que você o receba, se converta a Ele verdadeiramente e vá para o céu e desfrute então desse repouso que há na eternidade para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.
Muito bem. E aí a grande pergunta também nesse momento é, na hora da dificuldade, no que eu penso na hora da dificuldade? O que eu faço nesse momento de aflição que eu estiver passando, quando a minha fé está sendo verdadeiramente provada? Tem até um hino que a gente sempre canta bastante, né? O Rompendo em Fé, que diz: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. Então, a verdade, irmãos, é que nós precisamos, no momento de dificuldade, continuar clamando ao Senhor e pensar na glória que está sendo preparada para nós. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, aqui aos Romanos, foi inspirado o apóstolo Paulo a escrever a eles, diz que a glória que nos está reservada é muito maior do que qualquer aflição. O versículo diz assim: porque para mim, Romanos 8, perdão, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, ainda há um mistério maior da parte de Deus. Há muito mais de Deus para nós. Ainda será revelada uma glória maior. E isso é muito mais precioso, é muito mais valioso do que qualquer coisa aqui na terra, do que qualquer coisa que o diabo possa nos oferecer. Por isso que aqui o apóstolo Paulo disse: eu estou certo de que nada que eu passar neste mundo pode se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Só que se nós também olharmos o contexto a qual está escrito, o versículo anterior vai dizer assim: olha, você é filho de Deus e você então é co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro de tudo, juntamente com Cristo. Mas tem uma condição, irmãos. Aqui no versículo 17 anterior ele diz assim: ó, se com Cristo padecemos, então também com Ele seremos glorificados. Então existe uma glória para nós se nós somos participantes com Cristo em toda a obra, seja ao sofrer, seja ao se alegrar, seja um momento bom ou um momento de tristeza. Eu preciso saber com quem eu estou. Eu estou na família de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo para sofrer, para me alegrar em todas as circunstâncias. Se assim for meu pensamento, certamente eu terei vitória com Cristo, porque Ele padeceu por nós para pagar os nossos pecados, conforme estávamos falando. E então Ele ressuscitou e foi glorificado pelo Pai. Se nós queremos viver glória e queremos que essa glória prometida na palavra de Deus seja revelada também a nós, que é algo muito precioso, também precisamos querer e aceitar padecer com Cristo também. Então, a nossa fé está sendo provada todos os dias. Nós somos convidados a sermos participantes com Cristo dessa vida aí com Deus. Então, nada se compara. Tenha isso em mente. Muito bem. Então nós temos Estamos o acabando. próximo tópico aqui. O reino nos guarda depois. O reino nos aguarda depois da tribulação. Eu já vou entrar direto com a leitura do versículo de Atos 14, 22. Diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, você que está passando por tribulação, você precisa se agarrar às certezas que você tem. Esse é o meio que nós temos de vencer essas lutas e essas dificuldades. Abraçar as certezas, as convicções. Por exemplo, você sabe o seu nome. Então, quando alguém menciona o seu nome, instantaneamente você olha. Por quê? Porque é uma certeza que você tem. Estão te chamando. Você sente fome, por exemplo. Então, você vai procurar o alimento. Por quê? Porque é uma certeza que você tem. Nesse momento, você precisa daquele alimento. E a tua fé? Quais são as certezas que você tem em relação à sua fé? Você ora porque você tem certeza que é isso que você precisa fazer? Você lê a Bíblia porque é isso que você tem certeza que tem que fazer? E quando alguém te persegue, você ora por ele porque você tem certeza que é isso que você tem que fazer? Então são estas certezas que nos ajudam a passar pelas tribulações. Porque a gente sabe, bom, está de noite, está escuro, a companhia elétrica não consegue me dar assistência, mas eu creio que de manhã
virá o sol e iluminará o meu caminho outra vez. Que é isso? Isso é uma certeza. E você, então, vai descansar, vai dormir com esta certeza de que amanhã será melhor. Quando nós passamos, então, por tribulações, nós devemos, então, ter esta convicção. Estas tribulações, elas são aqui, 70, 80, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas depois isso vai passar e aí nós estaremos na eternidade com Deus. Amém? Muito bom. Então, o estudo bíblico aí nos convida a sermos, irmãos, fiéis até o fim. É o que diz em Apocalipse 2, o versículo é o 10. É uma carta, né, que o Senhor Jesus mandou ao anjo da igreja em Esmirna, e ele disse assim: olha, eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei exatamente o que vocês têm passado. E ele ainda diz assim: quem está mandando essa carta é aquele que foi morto, mas agora vive. Então, se tem alguém que sabe o que é ter a fé provada, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, e é com ele que nós podemos contar. O nosso versículo diz assim: ó, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum dentre vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aí o versículo, o próprio Senhor Jesus disse à igreja de Esmirna, e hoje também diz a nós: nada temem, nada, vocês não precisam dar temerosos pelaquilo que há de acontecer. Eu sei da sua tribulação, eu sei que a sua fé está sendo provada, mas o Senhor nos dá uma promessa. Ele disse: se você permanecer até o fim, se você continuar crendo, se você continuar tendo fé, e aí ele diz: eu te darei a coroa da vida. E é também a mesma referência sobre permanecer que Tiago nos dá. Lá em Tiago 1,12, ele diz: feliz é o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, então ele receberá a coroa da vida. Então existe uma coroa, existe uma premiação, somente para os que permanecerem até o fim, para os que estão sendo já provados, para os que ainda serão, para os que já foram. Há um galardão prometido somente para os que forem fiéis ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Muito bem, então o pastor já entrou aí a título de conclusão. Eu vou só lançar o slide para vocês aqui, porque a gente tem aqui então alguns tópicos elaborados pelo autor do estudo, o pastor Valmir, e ele vai dizer o seguinte: a nossa fé é provada. Todavia, a fé dos primeiros cristãos foi provada com muito sofrimento e morte. Não sabemos o que virá no futuro, mas devemos nos preparar para tempos difíceis. Não somos desse mundo e o mundo nos odeia. Viver pela fé e não recuar é a bênção na vida dos fiéis seguidores de Jesus Cristo. Nada deve abalar a nossa fé. Então esses são os tópicos que você deve meditar sobre como a sua vida tem sido até aqui, né? A sua fé é provada, tudo bem, mas você não é o único. O apóstolo Pedro ele vai dizer isso em 1 Pedro 5, no capítulo 5, que os irmãos na fé passam pelas mesmas aflições que a gente passa também nos dias atuais. Então o futuro que a gente espera é a eternidade, mas até lá a gente também não sabe quantas adversidades ainda nos acontecerão. Então é muito importante a gente estar preparado para isso, tanto pessoalmente, né? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos, porque tanto pessoalmente você deve estar preparado, como espiritualmente a igreja do Senhor também deve trabalhar, né? Esse tempo em que nós estamos gravando o estudo é um tempo onde nós não podemos nos reunir na igreja, no templo, mas somos a igreja, corpo de Cristo. E nós não podemos deixar de ajudar os nossos irmãos, de perguntar como eles estão, acompanhar a luta de cada um deles. Por quê? Porque continuamos sendo igreja. E é a oportunidade de testarmos também como está o nosso amor ao próximo e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, em grande parte, as nossas igrejas estão fechadas, não porque nós queremos ou porque estamos sendo excessivamente prudentes. Não, a gente tem que ser prudentes, mas
muitas vezes há um exagero, e aí os políticos, seres humanos, acabam entrando em ação e fechando a porta mesmo. Né? Eu já vi exemplos esses dias de igrejas que foram lacradas. Né? A ordem das autoridades é para caçar alvará de funcionamento. Mas isso, irmãos, nem agora e nem nunca vai nos impedir de servir a Deus. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, porque Ele é que é o nosso Salvador, é Ele quem vai nos livrar dessa tribulação presente, que vai nos livrar da ira vindoura e vai nos garantir um repouso cheio de galardões no céu. Amém? Dê glória a Deus, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete e vai cumprir. Amém, pastor Gleison? Amém. Glória a Deus por esse estudo bíblico. E foi exatamente assim que o pastor Valmir terminou de escrever, dizendo: lembre-se, os homens podem até tentar nos impedir de adorar o nosso Deus, mas vai ser em vão, porque a nossa fé está firme, firme no Senhor Jesus, que é o nosso Rei. Esse estudo, né, e outros, vocês podem estar baixando, entrando no site do MPFA, mpfa.com.br, e ali vocês podem fazer o download desse estudo bíblico em PDF para vocês estudarem em casa, esse e outros estudos bíblicos. E assim que passar também a pandemia, você que vê esse estudo em um outro momento no futuro, está convidado a visitar nossas igrejas. Eu estou em Itaquera, o pastor Gleison está em São Sebastião, no Distrito Federal, mas temos também igrejas no estado do Maranhão, do Piauí, do Ceará, e você é convidado a fazer uma visita e assistir à Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 9 horas da manhã, e tem as demais programações que você pode acompanhar também nas redes sociais, tá bom? Então eu vou pedir que o pastor ore, encerrando agora, pastor, para que a gente possa então terminar esse momento aqui. Amém, irmãos. Aí onde você estiver, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos acrescentar na fé. Todo-Poderoso e Santo, te agradeço. Ó Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra a nós. Ó Deus, nessa manhã de escola dominical, meu Deus, nós pedimos que tu no venha coração das pessoas, nos acrescentar dê na fé, resultados, que teu Deus, Espírito produza salvação, produza nós libertação. apaixonar É o que pela nós morte te pedimos, foi em feita. nome santo e glorioso também do Senhor Jesus daquele que Cristo. venceu todo. Meu Deus, fortaleça a fé Peço que do o Senhor teu povo, abençoe enche de ânimo, Deus, e de alegria. Nós te pedimos, Cordeiro de também, Deus, Senhor, Pai santo, justo e verdadeiro, dá que o nosso vida, Senhor verdadeiramente dá paz, seja ver a meu tua Deus, glória, a tua igreja, para vencer as aflições deste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. fiéis até o fim, porque nós cremos que quando tudo terminar, nós encontraremos com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que Amém. glória. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Então, os irmãos podem estar também enviando este estudo bíblico, o link do estudo bíblico para os seus contatos, para que essa palavra também chegue a outras pessoas. Foi um prazer, pastor, estar contigo. Deus abençoe. E aos irmãos também, a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Foi um prazer também. Lembranças aí para os irmãos de Itaquera.